Kant, em 1784, escreve Ideia de uma História Universal de um ponto de vista cosmopolita. Farei breves comentários acerca desta obra neste vídeo. Este opúsculo marca a primeira intervenção de Kant nos debates acerca da história com os seus contemporâneos. Ele defende a crença no progresso da humanidade contra os inimigos do iluminismo, que pregam o conservadorismo, afirmando a superioridade das tradições sobre a razão, como Burke, por exemplo, e contra alguns iluministas que rejeitam a ideia de um progresso uniforme e global da humanidade, como Herder, por exemplo. Não se trata aqui de afirmar dogmaticamente a existência do progresso, mas sim de adotar um ponto de vista filosófico sobre a história. Cito Kant: diante do espetáculo da história, tecido de loucura, vaidade pueril, muitas vezes até de maldade e de sede de destruição, pode-se desesperar do gênero humano. Mas a razão proíbe comprazer-se num pessimismo cínico. Se acredite num progresso, numa possibilidade de progresso moral da humanidade. O problema todo é, então, fundamentar esta crença. Como sustentar, sem cair num otimismo ingênuo, que a história possui um sentido e que há a possibilidade do progresso moral da humanidade? Como poder acreditar que o ser humano pode reconhecer-se no momento que ele está entregue à desrazão das paixões? Destaco agora 4 pontos da obra Ideia de uma História Universal de um ponto de vista cosmopolita. A primeira ideia, o primeiro ponto, é acerca do seu fio condutor, do fio condutor da história. A experiência impede que se admita que os seres humanos possam, de forma individual ou coletiva, perseguir objetivos razoáveis. Pensar a possibilidade de um progresso pressupõe uma mudança de perspectiva. Devemos, portanto, aprender a história, não mais de um ponto de vista da liberdade, mas de um ponto de vista da natureza, considerando assim os seres humanos como seres naturais. Assim como na astronomia é possível, por meio da razão, desvendar as suas leis, se nós aceitarmos que existe um fio condutor da história, podemos também descobrir as leis da história. Claro, essa hipótese não irá nos fornecer nenhum conhecimento objetivo, nenhuma certeza quanto à realidade do progresso, mas poderá, sim, confirmar a esperança moral da humanidade. O segundo ponto que destaco é acerca da finalidade da natureza. O fio condutor é a ideia da realização de uma finalidade natural da história, independentemente aqui da vontade humana, independentemente aqui da liberdade. Diz Kant: se podemos constatar que os órgãos dos animais têm uma utilidade, é preciso postular que as disposições naturais do ser humano têm vocação para desenvolver-se completamente. Mas, diferentemente dos animais, a razão pode progredir de forma indefinida e gerar assim esse progresso. Ela também não pode realizar-se senão por meio do desenvolvimento contínuo da espécie, e não simplesmente na vida de um indivíduo. Privando o ser humano do instinto e dando-lhe a razão, tudo se passa como se a natureza quisesse convidá-lo a criar-se e a ultrapassar a sua condição de ser sensível, destinando o ser humano não à felicidade conforme as teorias teleológicas como a teoria aristotélica, mas definindo o ser humano como um ser de moralidade. Como terceiro ponto, destaco agora a astúcia da natureza. Cito novamente Kant: a natureza constrange os seres humanos a disciplinar-se e a civilizar-se. Aqui destaco esses dois termos, a disciplinar-se e a civilizar-se, pelo mecanismo da insociável sociabilidade. Mas o que é essa insociável sociabilidade? É uma dupla inclinação inscrita na natureza humana, tendência a unir-se com seus semelhantes, o egoísmo aqui gera o conflito, que constitui o motor da história. E esse projeto, que é patologicamente extorquido, nas palavras de Kant, se baseia no jogo das paixões e não na boa vontade. Lembrando aqui que boa vontade é um conceito central na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes e, portanto, é um conceito central para sua ética. Os humanos acabam aperfeiçoando a sua habilidade, a sua inteligência, o seu gosto por meio da rivalidade. O interesse, segundo Kant, que é incompatível com a anarquia, na qual os seres humanos acabam sendo mergulhados por causa das suas paixões, os impele a formar assim uma sociedade civil, na qual as suas liberdades selvagens são constrangidas. A coexistência pela ordem legal do direito.
Já num plano internacional, a natureza se utiliza por meio da guerra, algo inevitável da busca da paz. Os estragos causados pelo desejo de poder e de dominação forçam os estados à paz, forçam os estados a unir-se. E essa união se dá por uma legislação comum, que tem como fim último a segurança. Percebemos claramente que essa legislação comum se deu pela Liga das Nações e hoje pela ONU. Por fim, o quarto e último ponto deste vídeo é o ideal cosmopolita. A natureza não faz mais do que preparar o terreno para a moralidade. Os progressos mecânicos do direito e da cultura não cumprem o destino da moralidade. E esse destino moral da humanidade deve se tornar obra consciente e voluntária das pessoas esclarecidas. O progresso moral supõe que os seres humanos ajam como cidadãos do mundo, atribuindo-se como tarefa a realização de uma comunidade universal. Comunidade essa formada por seres livres e racionais, que tem como fim último a liberdade e a dignidade humana. Este nada mais é do que o ideal cosmopolita. Finalizo o vídeo citando a 8ª proposição da obra A Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, de 1784. Kant diz o seguinte: pode-se considerar a história da espécie humana em seu conjunto como o cumprimento de um plano oculto da natureza, para construir uma constituição perfeita no interior e no exterior. Até mais!